de idade, existe um princípio no direito chamado intranscendência das penas. Esse princípio do direito existe desde a Constituição de 1924. O que é que significa? Desde a nossa primeira Constituição, nós estamos na 8ª Constituição, desde a nossa primeira Constituição, que ela diz que a pena que eu cometo não passa para o meu filho. O crime que eu cometo não passa para o meu filho, não passa para o meu pai. Ela é minha. Mas quem cometeu o crime foi o Oswaldo Eustáquio. Supostamente cometeu o crime. Não acho que cometeu o crime, mas supostamente cometeu o crime. Foi o Oswaldo Eustáquio, que não tem prerrogativa de foro, porque ele não é deputado, ele não é ministro, ele não é presidente. Então ele nunca poderia ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Exatamente. Totalmente fora do foro. Totalmente, né? Totalmente. Que aí a burla ao regimento deles próprios, que ele diz assim, um ataque... Porque assim, se houver, é bem assim, se houver um crime, a previsão do regimento, se houver um crime nas dependências do Supremo, o inquérito é feito pelo Supremo, mas nunca ação penal. São duas coisas diferentes. Sim. Porque eu tenho o fato, eu tenho o inquérito, e se for recebida a denúncia, eu tenho ação penal. Seria esse o caso das pessoas presas em 8 de janeiro? Exato. Mesma situação. Mas mesmo assim, eles deveriam ser processados em primeira instância. No máximo, o inquérito poderia acontecer no Supremo, nos fatos de que alguém quebrou algo no Supremo, fez algo no Supremo, no máximo. Não quem entrou, por exemplo, no Congresso, ou quem entrou no Palácio Planalto. E mesmo assim seria somente o inquérito. Nunca o julgamento da ação penal poderia ficar no Supremo. Deveria ir para a primeira instância, depois para a segunda instância, depois para o STJ, depois para o STF, fazer o caminho disso. Mas a filha do Oswaldo Eustáquio, ela não cometeu crime nenhum. Muito menos a mãe. A mãe não pode ser responsabilizada por isso, não. Ela não é nem parte no processo. Olha a maluquice dessa questão. E tudo é decisão monocrática. Então tudo é canetado. A pessoa fica brincando, para quem conhece aí, é tipo um Death Note. Death Note você escreve o nome da pessoa e a pessoa morre. Mas na verdade a pessoa é presa. Então a pessoa de caneta, de ofício, sai prendendo. Não gostei de você, vou te prender. Talvez você tenha dado agora a definição do que está acontecendo, do que foi mostrado. Talvez um resumo. Yuri, talvez você deu a melhor figura de linguagem sobre o que está acontecendo agora, né, no Supremo. Esse inquérito caminhou, chegou nas eleições, todos os absurdos que aconteceram na eleição, uma perseguição violentíssima à direita. Nesse momento agora que a gente está gravando a entrevista, inclusive daqui eu vou para lá, está acontecendo uma audiência pública no Senado para entender essa coisa, até das big techs relacionadas à projeção para a direita, o que é a balança muito desequilibrada. Totalmente para a esquerda. Né? Então, assim... Sabe disso. Então isso é muito ruim para uma questão do judiciário. O judiciário é para ser um poder discreto. Ele é para ser um poder discreto e técnico. Analisar fatos à luz da lei, à luz da Constituição e julgar. Mas o que a gente tem visto é realmente isso. Foi até uma figura aí de linguagem, mas é um Death Note, cara. Você tem ali o poder da caneta, prenda-se e você vai colocando o nome das pessoas que você não gosta. Nem que seja uma criança de 16 anos. E é exatamente assim. E esse inquérito ele foi crescendo de uma maneira avassaladora e de uma maneira completamente irresponsável, ilegal, inconstitucional. Porque na prática você tem hoje, né? Tem até um humorista super divertido que o cara fez um vídeo, um sketch, dizendo assim: rapaz, quem é o juiz? Alexandre. Quem é o acusador? Quem é o promotor? Alexandre. Quem é o acusador? Alexandre. Quem é a vítima? A vítima somos todos nós, né? Dessa maluquice. Sim. Mas na prática desse inquérito, você tem o Alexandre sendo titular da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes sendo titular da ação penal, acusando, o que não poderia. Você tem o juiz Alexandre julgando a ação, que também não poderia, já que ele está acusando, ele não seria impedido naturalmente em relação a isso. E você tem ele sendo vítima desse processo para justificar aquilo que está acontecendo. Então, é uma esquizofrenia jurídica isso, é uma completa esquizofrenia. Isso vem escalando, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que boa parte da imprensa tem papel nisso. Esse puxa-saquismo, por exemplo, da Globo, do G1, as meninas fazendo risadinha, aquela loirinha lá que eu esqueci o nome, aquelas jornalistas lá que é tudo militante, né? Só falta o boné da MST na hora de apresentar. E aí, simplesmente, as pessoas ficam rindo, dando gargalhada, falando que o Alexandre é o fiel da balança. E aí o cara vai achando que o Brasil inteiro pensa isso dele. Não, mas aí você... Será que deram corda para ele se enforcar? Como é que é isso? Foi muito interessante quando um querido amigo chamado desembargador Sebastião Coelho... Conheço. Foi na sustentação oral, que deveria ser presencial, de todos aqueles que estão julgados, e deixou de ser presencial depois dessa sustentação oral, em que ele disse que os ministros supremos são as pessoas mais odiadas do Brasil. Porque é um pessoal... Brasília
é meio corte, né? Nós que moramos aqui, Brasília é meio corte, né? Você não encontra, você consegue controlar o fluxo de pessoas, né? As casas, os jantares que você vai não são em restaurantes abertos, são jantares em casas no Lago Sul, em eventos relacionados a isso, ou no Lago Sul, Lago Norte. Sim. Mas são em casas de pessoas, de amigos, escritórios. Aqui os grandes escritórios estão, pessoal, em grandes casas. Em grandes casas, né? nesses bairros, inclusive. Nesses bairros que estão para isso, em especial no Lago Sul. Então você vai ter um momento em que o cara vai nesses eventos sociais, ele está cercado de baba-ovo, né? De pessoas que são ligadas a esse. Esse cara não consegue ir para um restaurante aberto em Brasília. Não consegue. Né? Ele fala, vou no Amani Brasília. Vai ser carinhoso. Vou no Amani Brasília. Ele, não vou no Marri. Não vai. Não vai. Ele vai ser massacrado nesse restaurante. Tá? As pessoas vão criticar naquele momento que ele está lá. Ele não vai acontecer. Não vai acontecer isso. A não ser que ele vá em ambiente controlado, né? Ele vai num ambiente que... O Brasília também tem essa característica, né? Você tem salas reservadas em alguns restaurantes, ele consegue fazer isso, mas sem essa hipótese, com segurança e tal para isso. Sem essa hipótese, não tem a mínima chance dele conseguir estar num... Ele é paulista, né? Vou num restaurante no Jardins ou no Itaim. Cara, esqueça. Não consegue. É mais difícil mesmo. Não consegue. Então, mesmo fora do Brasil hoje, depois dessa pressão internacional, em especial quando o Elon Musk entrou na jogada, fazendo uma crítica muito ferrenha àquilo que está acontecendo. Ele deu um basta, né? Ele parou de seguir as decisões judiciais e falou assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com a lei. Isso aqui é contra a lei. Tem um cara assinando aqui, isso é contra a lei. Aí ele falou, não, peraí, o que é isso? E aí ele começou a expor, né? E aí a gente entra já no período contemporâneo dessa história. Mas aí você estava falando um fluxo, um fio. É porque o fluxo acontece, né, Lei? Isso é porque é tanto desmando, cara, que se eu for falar aqui... Não, a última palestra que eu dei sobre isso, ela demorou a que eu pude falar, não, quero que você detalhe. Demorou umas 3, 4 horas, porque eu fui fato a fato. São tantos fatos, são tantos absurdos. Porque tem um absurdo que você chama assim, no meio do TSE, a ministra Carmen Lúcia dizendo assim, a cala a boca já morreu, mas vamos censurar até o dia 30. Como assim? Foi. Ela falou isso. A gente não faz censura, mas em nome da democracia a gente dá vamos abrir uma exceção até o dia 30. O que é isso? Não existe exceção na Constituição. Exato, cara. A Constituição é feita exatamente para evitar... Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Pra evitar a exceção, cara, porque não tem como. É uma regra que não pode ser quebrada. E quem deveria obedecer essas regras são os próprios meninos. O que eu tô falando é o seguinte, o que eu acho perigoso e interessante é o fato de, por exemplo, a esquerda comemorar a prisão do deputado... Daniel Silveira. Comemorar. Ah, eu não gosto de você, prenda-se. Que bom, Xandão neles, não sei o quê, o pessoal comemorando. Mas aí a faca, ela pode mudar de direção. E, cara, ele tá mudando. E tem que ser respeitado. Sabe quem tá mudando? É muito legal isso, que a gente tá vendo isso acontecer agora com o Glenn Greenwald. Porque, passado tudo isso, os desmandos são mais ou menos parecidos, tá? Tudo que tá acontecendo, meio que a gente desconfiava. Mas a gente não tinha provas. Sim. A gente não tinha provas. A gente achava, cara, tá estranho isso. Né? Que é do meu jurídico, que tem 2 neurônios, cara. Tem algumas coisas muito esquisitas esse negócio. E o AB caladinha, né? Sem falar nada. Estranho. Porque o AB tem muito questão política envolvida para não querer ir para o embate com esse, porque tem indicação para... Porque o presidente ele não faz indicações somente para o Supremo. Ele indica para o Supremo, ele indica para os tribunais do trabalho, indica para os tribunais regionais federais. Presidente do OAB. Presidente do Brasil. Do Brasil, ele faz as indicações. Então, e na verdade, trabalha tem membros com do OAB. E a política dessas indicações envolve muitas vezes o Conselho Federal da OAB. Entendi. Então são pessoas que estão querendo futuramente ser pleiteadas e não vão ganhar. Não vão entrar. Não vou me meter nisso. E quem faz o lobby para indicar essas pessoas junto ao presidente, muitas vezes são os ministros do Supremo. Então tá tudo ali em casa. Então meio que todo mundo fica querendo contemporizar para não ser prejudicado. Esse é o ridículo dessa coisa. Porque a OAB era para ter um papel muito altivo agora. Isso é muito dura, né? Porque, cara, dentro desses inquéritos, chegando no 8 de janeiro, passando já das eleições, que aí é um fato interessante, que ninguém fala, mas tem um monte de provas no inquérito. Como eu falei lá do Bertrand Juvenel, né? Que é das fake news, o aumento da obediência envolve o aumento do fato. Envolve a situação do fato. Expansão. 7 de janeiro você vai ter a situação, o Flávio Dino convocando a Força de Segurança Nacional. E para quem mora em Brasília, a gente sabe o quão fácil é fechar o eixo monumental.
Muito. Cara, todo dia tem uma manifestação ali. Cara, bota 5 gradinhas aqui. Bota gradinha, põe um pessoal de fileira, uns policiais de fileira, acabou, controla. É facílimo controlar. Controla, sim. Facílimo controlar esse monumental. E podemos lembrar uma coisa aqui, te interrompendo. Nos últimos 20 anos, isso eu me lembro tá? Não tô tirando da minha cabeça, não tô inventando. Você pode pesquisar na internet aí. 90% da quebradeira que teve nos ministérios, no Congresso, no Senado, etc., foi de pessoas ligadas a movimentos da esquerda. MTST ou quebradeira MST. mesmo. A invasão, quebradeira, tacar fogo. Eles invadiram o Supremo Tribunal Federal e quebraram o Supremo Tribunal Federal, muito mais do que a situação agora, enquanto estava acontecendo uma sessão do Supremo. Os ministros estavam lá. Os bichos estavam lá, não foi no domingo. Isso não é tratado como terrorismo nem nada. Não foi no domingo, quando não tinha nem segurança lá dentro. Acabaram de quebrar a Assembleia Legislativa de São Paulo, porque quebraram relacionado à questão da Sabesp. Acabaram de quebrar a Assembleia, a Assembleia do Rio Grande do Sul. Então houve quebradeiro na Assembleia do Paraná. Mesma turminha de sempre. E essa turma não é tratada como terroristas. Que são. Certo? Aí são mesmo, porque você tem invasão, tem bomba, queimaram, pô. Chegaram a queimar ministério aqui em Brasília em 2000, na época do Temer, quando o Temer assumiu, 17, que o objetivo, 16. Depois do Temer assumir dentro de um processo regular de impeachment, ou seja, violando a democracia, os caras estavam querendo tirar o Temer, que o Temer renunciasse à força. Bom, não é parecido, não? A situação? Assim, os caras invadiram o Supremo. Invadiram o Congresso Nacional, quebraram o Congresso Nacional. Não, mas o 8 de janeiro é o fato da democracia. Eles querem. É uma espécie de querer reescrever a história e dar um significado diferente. E tem um detalhe isso é perigoso. E tem um detalhe que ninguém fala, Yuri. O pessoal não tinha as grades de proteção que sempre tem. Sempre. Levaram o pessoal próximo à porta dos poderes, que é muito próximo ali também. Indicaram as pessoas, vê ali, quebra ali, não botaram câmera para posicionar. Antes de entrar isso, os helicópteros começaram a ter helicóptero jogando bomba de efeito moral de cima para baixo. Quando você tem um helicóptero de cima para baixo, você tá aqui aqui a gente está num shopping. Se a gente estivesse lá de fora e um helicóptero estivesse jogando bomba, o que a gente faria? Corre, né? Se abriga. Abriga. Onde é que tinha prédio para se abrigar? Era o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Eram os 3 prédios onde as pessoas poderiam se abrigar. E foi exatamente onde as pessoas entraram. E mais, né? No julgamento do Alexandre de Moraes, não houve individualização de pena. Grande parte das pessoas estavam evitando a quebradeira. Você tem uma menina que riscou com um batom facilmente apagável, mas ainda que não fosse facilmente apagável, ela riscou com batom. Perdeu o mané. Que foi uma fala do Luiz Roberto Barroso. Falando sobre as eleições, que foi o mesmo que falou que nós derrotamos o bolsonarismo, o mesmo cara não que falou. Não une, cara. Cara, maluquice. Isso que porque o papel político do STF é uma coisa completamente descabida. E eu não sei de quando começou isso, porque eu lembro das atuações do STF sendo como neutras, assim, uma visão, uma sensação que me passava até 2010, 11, as coisas que a gente via, né, os antigos ministros, né, com os que já se aposentaram. E aí, de repente, começou a ficar um negócio assim, uma escalada, e hoje está completamente... E 2 ministros muito importantes da corte, inclusive tem esse ex-ministro se manifestado com muita veemência, que foi o Marco Aurélio Melo e o Nelson Jobim, numa entrevista avassaladora. O Nelson Jobim deu uma entrevista, foi na semana passada, foi uma pancada assim, grande. O Nelson Jobim foi deputado, foi constituinte, foi ministro da Justiça, foi do Lula, foi ministro do STF. Do Lula, né? Foi ministro do STF, e aí, indicado pelo Lula. Sim. E aí o que ele falou nessa... Cara, ele foi muito crítico. Ele tá falando basicamente o que eu tô falando, que tudo é inconstitucional, e que o STF tem que dar um passo para trás. Ele tem que recuar imediatamente, né? Mas aí você vai ter 8 de janeiro. Essa moça do Perdeu Mané, ela foi presa, condenada por 17 anos. Essa menina tem 2 filhos. Ela não tem o pai não é presente na educação dos filhos. E essa moça não foi solta. E os precedentes do Supremo é que ele soltou uma traficante condenada por mais ou menos 12 anos de prisão. Um crime hediondo, né? E essa moça foi solta para cuidar dos filhos. E essa moça do 8 de janeiro não foi. Por causa do Perdeu Mané. Assim, só para dar o paralelo da... Então existe realmente o do Death Note, existe uma questão de ego. Mas o Death Note piora, tá?
O Death Note, pior. Deixa eu chegar. O Death Note é interessante, pô, eu achei massa a sua figura de linguagem, porque agora, chegando agora, nesse momento, isso passou e tal, outras coisas aconteceram, ele deu uma recuada, o Alexandre de Moraes, pós Elon Musk. Ele ficou na berlinda, porque o Elon Musk, pô, é um cara com um canhão né? Quando ele fala, ele é um canhão de informação. E tudo o mundo inteiro ouve o que ele fala. Exato. O mundo para ouvir o cara é dono de uma rede social super importante. O cara eu sou fã do Steve Jobs, mas o cara foi muito mais do que o Steve Jobs. Fez mais, entendeu? Verdade. Então o cara é um puto empreendedor. E esse cara revolucionou vários mercados, inclusive de rede social, porque ele sim, sem liberdade de expressão não há liberdade de mercado. Eu preciso que a liberdade de expressão para ter liberdade de mercado. Sim. Essa é a visão dele. É muito legal. Inclusive, eu recomendo muito a biografia dele, do Walter Isaacson, que é maravilhosa. Que é o mesmo cara que fez a do Leonardo da Vinci, do Steve Jobs, tá? Vale a pena ler essa biografia. Legal. Quando chega nesse momento agora, da Folha de São Paulo, quando o Glenn Greenwald, aí é legal porque a metralhadora que o Glenn Greenwald usou contra a Lava Jato, a mesma metralhadora ele está usando contra o Alexandre de Moraes. Ele tem se mostrado uma pessoa... ele tem um lado político, nós sabemos que ele tem um viés de esquerda, mas ele fala assim, cara, isso aqui tá errado. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito inegociável. Inalienável. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Não, inalienável. E é muito legal a visão dele, porque ele trouxe a informação e ele é um bom... Você pode falar o que quiser do cara, que não concorda, mas ele é um bom jornalista. Ele é um cara que está lá, escacaviando até encontrar Tanto é que foi ele que pegou os 6 GB, né, de coisa. Isso. Não, e agora ele pega os 6 GB e começa uma reportagem na Folha de São Paulo. E aí prova o Death Note. Porque o que é que começa a acontecer? O ministro, que é o julgador, diz assim, eu preciso da prova contra o Yuri. TSE faz a prova. Aí ele escreve no caderninho. É Bia Kicis. Não, agora semana. Cris Arcangeli, empreendedor em São Paulo. Sim. Cris Arcangeli. O que tem a ver? Cara, por que criticou o cara, velho? Que loucura. É. Cris Arcangeli, né? Tá querendo informação dela agora do X. Agora vai ser Marcel Van Hatten. Agora vai ser... Não quer nem saber se é deputado, Luiz... se é senador. Não quer saber. Marcos Duval. Marcos Duval, foi 20 milhões que bloqueou, 50 milhões. Não, ele nem tinha 20 milhões, né? Por óbvio. Mas assim, não, ele falou... Não, eles bloqueou bloquearam. A conta do cara. Bloqueou a conta do cara. Ele mostrou a print. Parece que ele tinha R$1.000 na conta e ficou menos 59 milhões. Não, e o absurdo dessa história, Yuri, é que essa medida cautelar precisa ser confirmada pelo Senado. Foi de ofício a parada. Cara, é o problema. Aí é o ponto que ele vai falar uma bobagem. Seria esquizofrênico eu mandar um ofício para mim mesmo. Não é para você mesmo, não. É um ofício do presidente do TSE para o presidente do Supremo. Nesse momento, você, Alexandre, ocupa o cargo. Mas você não é o cargo, não. Você não é o cargo. Você não é o cargo. Entendi. O cara se acha o cargo. O cara se acha a instituição Supremo, ele se acha a instituição TSE. E ele não é. Juridicamente isso está errado. Porque ele só pode fazer aquilo. Como servidor público, eu só posso fazer algo autorizado por lei. Eu não posso fazer algo que está na minha cabeça. Eu sou esquizofrênico. Só falo, caramba. Você tinha que ter mandado o ofício, sim. Princípio da publicidade, sim. Os atos da administração pública, ele faz parte da administração pública, envolve legalidade, pessoal, é o tal do LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, qualquer ato para justificar um pedido de algo tem isso. E mais, há uma fraude, segundo o que foi dito lá, uma fraude clara. Porque tem informações dizendo, por escrito, que aquilo foi uma denúncia espontânea e os próprios os juízes auxiliares informando que é um pedido do ministro. Ou seja, houve um pedido do ministro, ainda que seja, vamos dizer, informal, mas a denúncia fala em denúncia espontânea. Isso é fraude. Isso é fraude. A nulidade dessa prova ela é claríssima. O problema é que um juiz de primeiro grau ele é julgado por um órgão externo, chamado Conselho Nacional de Justiça. Os juízes e desembargadores são julgados por ele. Até o STJ é julgado por ele. O Supremo disse que não é julgado por ele. Só pode ser julgado pelos seus pares ou pelo Senado. Pelos meus amigos aqui. Entendeu? E aí é muito engraçado que você vê os ministros do Supremo dizendo que o Supremo está certo. Cara, olha, isso é uma piada, eu achei um absurdo. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.